Olá, boa noite, bem-vindo ao podcast Conexão Família, é o nosso segundo episódio, e é uma satisfação muito grande, uma honra muito grande estar aqui hoje, né, falando sobre família, sobre conexão, sobre os princípios da palavra. Então, você é muito bem-vindo, e nessa noite a gente tem uma honra, uma satisfação muito grande em recebê-los aqui, Pastor Maicon, Pastora Gi, muito obrigado pela presença, pastores da igreja Atos Church, ali em Esteio, e vão hoje compartilhar conosco aqui as suas experiências de vida, né, e tudo aquilo que eles viveram ao longo da sua vida até aqui, a sua trajetória, né, os seus erros, os seus acertos, e vão liberar para nós hoje aqui chaves poderosas que poderão mudar o rumo e nortear a nossa casa e a nossa família. O tema de hoje é construindo uma família fundamentada na palavra. E eu queria abrir, né, esse tempo agora em Mateus 7:24, fala assim: todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras e as pratica, é assemelhado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Então nós podemos entender nesse texto que não é somente nós escutarmos, mas sim nós colocarmos em prática tudo aquilo que a gente ouve. Então hoje nós vamos estar aqui ouvindo conselhos, direcionamento, chaves poderosas, mas que nós venhamos colocar em prática para nos dar um novo destino e mudar a história da nossa casa e da nossa família. Sejam muito bem-vindos. Obrigada. Foi, na verdade, um desafio a gente conseguir, né, marcar esse tempo, mas Sim. a gente entende que existe algo muito precioso, assim como o Jesus falou. Nós cremos, né, e quando nós conversávamos ali no off, né, pastora, daquilo que Deus faria, né, nesse podcast. Nós temos a convicção daquilo que o Senhor vai fazer, né, e aquilo que Ele quer trazer, e assim como a gente conversou ali, não é sobre nós, mas é sobre aquilo que Deus quer fazer neste lugar, né? E através das nossas vidas. Então, sejam bem-vindos, né? Nós queremos ouvi-los e queremos começar um pouquinho pedindo para que vocês contassem um pouquinho da história de vocês, da trajetória, como família, como casal. Quer começar? Começa. Começo eu, então. Eu sou o Maicon Gonçalves, né? Eu tenho 37 anos. E a minha história começa já com o impacto, assim, do evangelho na minha vida. Era um cara ateu, não acreditava em nada. E sempre fui meio rebelde nessa área, principalmente espiritual, né? E um dos lances, assim, que aconteceu na minha vida foi quando a gente se conheceu. E depois a gente não conhecia Jesus ainda. E a gente estava morando junto, né? Naquela função. E ela tinha ficado grávida da Natália, que é a nossa primeira filha. A gente tem uma filha com 15 anos, o Lourenço com 14, fazendo 14, e a Valentina com 11. Então é uma escadinha, vamos dizer assim, né? E na gravidez, ela teve uma anemia profunda. E essa anemia aí foi algo que foi uma sombra para nós, assim. Eu não conhecia nada, né? Sim. Até que ela foi convidada para ir na igreja. Chegando na igreja lá, depois de um período, ela já ia alguns momentos antes da gravidez. E quando ela foi, ela veio para mim com uma notícia que estava sendo curada total e, né, que Jesus tinha operado o milagre. Eu não acreditava em Para um ateu. isso, era loucura. Então, eu imaginei, meu Deus, isso aí é loucura dela. Serão lavados. Eu pensei, O ateu, meu Deus. e eu pensei, isso aí é loucura dela. E nos exames depois foi comprovado que ela tinha sido curada daquela anemia profunda. E aquilo me deixou um pouco meio confuso, mas eu fiquei na minha. Quando a Natália nasceu, deu 3 semanas, né? Ia ter um evento grande lá na igreja. A igreja era uma igreja imensa, em Porto Alegre. E ela pegou e falou: vamos. Me convidou várias vezes, né? Eu não ia. Eu não vou ir. Só que algo me fez eu ir, assim, né? Eu pensei, vou lá ver esse negócio é verdade. E pra mim foi muito impactante, assim, né? E até hoje o reino de Deus, assim, ele entrou na minha vida de uma forma, assim, absurda, vamos dizer assim, porque eu botei os pés naquela igreja, eu fui naquele culto. Era um culto, acho que até à tarde, se não me engano, né? E tinha um pastor André Salles lá, que hoje acho que é pastor presidente de alguma assembleia de Brasília lá. E ele tem um dom de revelação e tal, né? E eu subi na, era a parte mais superior, assim, que era um teatro, né? E eu tô lá em cima sentado, não tava nem prestando atenção mais. Era muita gente. Eu pensei, o que eu tô fazendo aqui? Esse negócio é pra mim, a igreja não é pra mim. E ela tava ali, né? Primeiro eu tinha colocado os pés.
aquele cara parou de ministrar, ele falou assim, Deus quer falar com uma pessoa aqui hoje. E daí eu fiquei, na minha, fiquei quieto. E ele apontou na direção onde eu tava, assim. Eu sei, não deve ser o... Posso tirar, às vezes, nossa. Eu não... E ele levantou uma pessoa, levantou outra, e começou ali, e os diáconos correndo, aquela loucura. E ele falou de óculos lá. E ela falou, é tu? Eu falei, eu não sou. Não. Tirou até óculos, Tantanapos. O mais impactante, assim, é que antes de eu ir pra lá, eu tava tomando banho e eu falei assim, Deus, tu existe mesmo, fala comigo lá. Então fiz esse confronto, né, com Deus. E ele me chamou, né, e daí os diabos vieram correndo, tentaram me agarrar, assim, e eu falei, tira as mãos de mim. Eu tentando, né, relutar, apavorado, né, eu nunca tinha colocado os pés, nem sei como é que era a liturgia de um culto. Sim. E daí eles me puxaram e eu fui lá pra frente. Cheguei lá, esse homem liberou muitas palavras, assim, pra nós. Pra mim, primeiro, assim, ele falou sobre que eu tinha sido chamado pra uma geração, tal. E ele via como se fosse um mar, né, de pessoas, né. Ele falou, eu vejo como se fosse um mar de pessoas e tal. E eu olhando pra ele, eu assim, esse cara é louco. E eu, Essa condição que eu estou não faz sentido. ele não sabe quem eu sou. Ele não foi pensando assim, né. E daí ele falou ele chamou a Gi, né, na época, falou que ela é esposa dele e tal. E ela desceu chorando já. E aí Deus foi ministrando, falou com ela. Ele falou da Natália. Esse pastor falou assim, você tem uma filha. Só que a nossa filha, ela não estava ali naquele momento conosco, ela estava com os primos nossos do outro lado que não tinha vaga. E aquilo ali, né, me deu um baque assim, mas eu era muito desconfiado. Sim. Eu pensei, nem sabe. Alguém comprou essa informação. E aí eu comecei, ele falou da anemia profunda. Eu pensei, não, tem coisa errada também, né? Ela deve estar sabendo já. E eu o tempo todo desconfiando. Até que Deus falou comigo, assim, muito forte, através daquele homem, que ele falou assim, no nascimento da tua filha, só tu viu uma coisa. Cara, aquilo me parou tudo. Na hora eu olhei pra ele e eu voltei no hospital, assim, né? Que eu não conseguia entrar e pra ver o parto e tal. E trouxeram a Natália no espelho, aquele no vidro, né? Quando eu olhei pra ela, ela virou a cabecinha, ela tava limpando ela ainda e tal. Ela virou a cabeça, ela tem uma marquinha, que nem uma tampinha, assim, de garrafa atrás da cabeça. Uma marca, né? E aquele homem falou assim, como é que é? Tu desconfiou de Deus e tal. Falou algumas palavras assim, na época eu tava tonto ali já. Eu tava assim, meu Deus, que loucura é essa? E ele falou assim, e Deus vai te provar que hoje ele é real, ele existe, ele tem um chamado pra tua vida, e liberando várias palavras. E ele falou assim, a marca atrás da cabeça da tua filha é o selo de Deus. Que coisa linda. E ele profetizou muitas coisas pra Natália, né, sobre as nações e tal. Aquilo me foi um impacto forte, onde eu entendi realmente o meu lugar. Teu ponto de encontro. E ali, tipo assim, cara, eu não sou nada e Deus, eu preciso conhecer esse Deus. E ali virou uma chave pra mim, né? Então, a partir daquele dia, a gente mergulhou no reino de Deus, né? E assim foi, a gente botou em ordem, né, nosso casamento, né, por tudo, né? E eu mergulhei pra servir o Senhor. Quantos anos você tinha? Eu tinha 21 e ele 22. Bem no início mesmo. Bem, Mas antes disso, eu já ia na igreja uns 2 anos antes de ele ir. e eu não ia. Mas você já tá com... Mas eles estavam criados lá, que eles eram uns Meu pai católico, não praticante, né? Então, Falando um pouquinho, né, sobre isso, já que o tema é esse, né, sobre a construindo uma família fundamentada no Senhor. Tanto eu quanto ele somos os primeiros convertidos da nossa casa, né? Eu venho de um lar totalmente desestruturado, pais separados. E quando o Maicon ele foi na igreja, eu já estava indo há 2 anos. E quando ele foi, assim, foi muito impactante, porque ele, naquele dia que ele foi, ele entrou de um jeito na igreja, ele saiu de outro. Foi a primeira vez que ele foi. Foi a primeira vez. E foi assim, e eu até ficava meio assustada de ver, porque eu tava numa marcha mais lenta, talvez, não sei se porque eu tava indo sozinha pra igreja, mas assim, indo muito devagar, caminhando muito devagar, e ele chegou assim e voou lá na frente. E começou com essa promessa, né? A promessa de que tinha ali nas nossas mãos alguém
que tinha um selo de Deus, a nossa filha, né? E nesse momento, assim, desce uma responsabilidade diferente, né? Sim. E eu ficava, a minha mãe foi embora, eu tinha 6 anos, eu fiquei morando com meu pai e a minha avó. E eu ficava pensando assim, quando a Natália nasceu, eu ficava pensando, como que eu vou ser mãe, né? Como ser mãe se eu não tive mãe? E, e comecei a orar, e a Bíblia vai dizer, né? Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. E, e eu, e eu coloquei o meu coração diante de Deus, eu disse assim, Deus, eu não sei fazer isso, eu não sei ser uma mãe. Se o Senhor não me ensinar, eu não sei como que vai ser. E, e eu me lembro que na época, assim, eles anunciavam os batismos e eu pensava assim, não, mas eu vou me batizar quando o Michael se batizar. O Michael não ia na igreja, debochava de mim, era uma loucura. Mas eu já tinha fé. A fé já tava lá. Eu disse, não, ele vai se batizar, ele vai, uma hora ele vem. E daí, aí eu penso, toda vez que eu pensava isso, parece que quando eu chegava em casa era o pior dia que ele estava assim, ó. E nós nos batizamos quando eu estava grávida do Lourenço. A Natália, nós nos casamos quando a Natália tinha 3 meses. Ninguém nos falou assim, vocês têm que casar. Não. A gente um dia em casa, a gente falou assim, mas a gente tem que arrumar nossa Sempre é hora, a vida. gente precisa arrumar tudo. E sobre isso, né? Isso. Isso é tão lindo, né? Porque daí a gente vê assim, como é ele que faz, ele que convence, né? Ele faz esse convencimento tão certeiro, tão Sim. direto no coração, né? Que a contemplação, né? Eu vejo assim que ela traz isso. Sim. Então ali quando eu era um homem que tava ali, né, representando a Deus assim para mim. E aquelas palavras dele ali né, eu pude entender sobre um destino porque eu era meio perdido assim, né? Sim. Assim, cara, o que eu vou fazer na minha vida? Tipo, não profissionalmente nem nada, mas eu sabia que faltava algo assim. Aquele vazio do consumo de né, do direcionamento. Tipo assim, o que eu vou fazer daqui a 10 anos, 15 anos, né? E eu ficava pensando sobre aquilo ali. Então, quando eu entendi aquilo ali, eu pensei, cara, é isso, né? Então, pra mim foi algo assim que eu mergulhei, eu tô profundo, eu pensei, cara, é isso, eu vou amar isso, eu não sei como, eu vou amar esse negócio aí. E foi, né? E foi bastante pra nós. Isso foi. E eu e o Maicon, nós estamos juntos já esse mês, faz 19 anos. Só este mês faz 19 anos, em julho fazem 15 anos que nós casamos no papel direitinho, né? Foi ali o período que ele foi para a igreja e, e a nossa vida foi instruída por Deus. E então, nesse contexto de não ter, o Maicon tinha os pais presentes, mas também não eram pais cristãos. Também veio, né, com algumas coisas que precisavam ser curadas, é isso, em relação aos pais. Mas eu me sentia muito desafiada. Eu me sentia assim, Deus, como fazer isso? E eles eram todos pequenos, assim, e eu me lembro de a Natália era pequena, nós morávamos com a minha sogra, né, no mesmo pátio, assim. Eu falei pro Michael, a gente precisa dar um jeito na nossa vida, a gente precisa. Eu acho que eu vou trabalhar pra gente conseguir se estruturar melhor. E a Natália era pequenininha, tinha 7 meses, assim. E, e aquilo ali eu consegui um emprego, mas eu queria trabalhar, mas não tava, sabe? Não tava. Daí um dia eu falei, eu cheguei pra minha chefe, pra menina que tinha inclusive me colocado lá na empresa que eu tinha conseguido trabalho. A gente tinha vindo do Lourenço, né? Certo. Não, ainda não, a Natália ainda era bebê. E eu cheguei pra ela e disse assim, olha, eu vou ter que sair do trabalho porque a minha filha tá sentindo muito a minha falta e eu tô sentindo muito a falta dela e não tá dando pra mim. E ela me olhou assim com um olhar de desdenho total, assim. Nunca que eu ia abrir mão da minha vida por causa de filho. O que tu tá fazendo da tua vida? E naquele momento, assim, eu me senti a pior pessoa do mundo e a dúvida veio, assim, de uma forma, porque eu pensei assim, será que eu tô fazendo errado? Será que eu tô abrindo mão de mim? Aí vem aquele monte de pensamento, aquelas vozes, né? O filho vai casar, daqui a pouco sai de casa.
casa, e tu vai ter perdido a tua vida. E eu disse pra ela, bom, independente do que, né, tu pensa a respeito disso, pra mim não tá dando, eu preciso que tu me desligue, né? Tu não precisa me demitir, eu me demito. Eu trabalhei 2 meses, nem isso. E voltei pra casa. E ali eu fiquei até a Natália ter uns 3 anos e meio. E daí foi quando eu voltei a trabalhar de novo. Voltei a trabalhar, fiquei 5 anos nessa empresa que eu trabalhava, eu já tinha uma... Aí já tinha o Lourenço. Já tinha o Lourenço e a Valentina daí. Não, quando eu voltei a trabalhar já tinha o Lourenço, né? Aí depois fui ter a Valentina enquanto eu ainda trabalhava. E, e eu já tinha, assim, um certo, né, atingido um certo nível dentro do meu trabalho, eu já era supervisora. E Deus começou a falar comigo. Tu tem que voltar pra casa. E eu dizia, Deus, mas Agora o preço era mais alto. agora Ei, mas- tinha alguns bois pra queimar, né? Não era só. Agora a rede tava cheia, o barco tava cheio. Exatamente. E daí foi um pouco mais difícil. E eu falei, bom, senhor, então, na época, né, com 3 crianças pequenas, né, aquela coisa toda. E assim, bom, senhor, mas então eu preciso arrumar alguma coisa para fazer de casa. E Deus mandou eu fazer um curso, né? Inclusive que eu trabalho até hoje. E, e eu, bom, fui me informar com algumas pessoas, para fazer esse curso, as pessoas me desanimaram totalmente. Esse curso é muito difícil, 80% prova. 80% reprova, o curso é caro, as pessoas se arrependem. E daí eu conversava com as pessoas, eu ia falar com Deus, e Deus, bom, tu tem 2 opiniões, tu tem 2 alternativas, ou tu me escuta, ou tu escuta as pessoas, né? A multidão, né, de opiniões. E eu, bom, eu vou ouvir Deus. E comecei a fazer o curso, me formei e fui para casa. E quando eu cheguei em casa, que daí a realidade era uma realidade de 3 crianças, a Natália tinha 8, o Lorenzo tinha quase 7, e a Valentina tinha ali uns 4, né? 3 pequenininhos Trabalhar como ali. agora. E eu tinha muito medo da adolescência. Eu pensava assim, meu Deus do céu, quando esses 3 ficarem adolescentes, vai ser os 3 juntos. Se eu não tiver presente, como que vai ser? Como que eu vou conseguir dar conta? Porque ainda que a gente tivesse os 3 pequenos, a gente nunca deixou de estar ativo na igreja. Então nós éramos, assim como somos até hoje, né? Muito ativos na igreja. E levava eles para tudo que é lado junto, né? Tem culto de não sei o que, bota todo mundo no carro e leva. Tem as que todo mundo no carro e leva. Ela fez o curso, pra mim era uma loucura, foi 1 ano e meio. 1 ano. Foi 1 ano redondinho. E eu saía do serviço, pegava eles na escolinha, daí era uma linha de produção, assim, né? Sim. A gente passava, dava banho em todo mundo, dava banho, e me ajuda, a Natália um pouquinho maior, me ajuda a pegar as roupas e tal. Aí dava ali, botava roupa, botava lanche, assistia culto, né, no meio da semana, ia pro culto. Ela era tudo. Aí depois saía do culto, daí ela chegava perto das 11 horas. Porque não era Todo dia assim, essencial, né? Não tinha a questão hoje que a gente tem a facilidade da Isso. distância, do online, né? Tudo, enfim. Não, até tinha distância, mas como era de fato um curso muito difícil, a distância era mais difícil ainda. A matéria era mais puxada. Então eu optei por fazer presencial por isso. E foi um ano de sacrifício ali que a gente passou. E quando eu fui para casa, assim, que eu vi, assim, o resultado da minha ausência, eu me assustei. Eu disse, meu Deus. isso com 8 anos, né? Isso a mais velha já tinha 8, né? Ainda tinha 8. 5 anos que ficou dentro da empresa. Isso, eu fiquei. Imagina como é que é na adolescência. Sim. Isso. E eu disse assim, bom, Senhor, eu preciso da sua graça agora. Eu preciso que o Senhor me ajude. Eu não sei como fazer isso. E eu comecei a pesquisar, comecei a pegar pessoas que, né, para mim são referências, assim, de homens de Deus, mulheres de Deus. E comecei a me espelhar naquilo que eles diziam que era o que tinha que fazer, né? Então, tem um livro até, inclusive, que posso falar. Tem um livro, inclusive, que eu gosto muito, assim, que fala muito sobre isso, que é do pastor Luciano Subirá, Como Flechas. E esse livro, ele é maravilhoso, ele fala sobre a criação de filhos. Eu acho que, né, eu ainda digo que para nós falar sobre criação de filhos ainda é desafiador, porque nós ainda estamos construindo o testemunho, né?
Então, hoje, como o Michael falou, a Natália tem 14, tem 15, o Lourenço vai fazer 14 e a Valentina 11. Então, eles ainda estão. Mas aquilo que eu temia de chegar nessa fase que eles estão e eles terem dúvidas, isso não aconteceu. Mas isso não, né? Tem uma parte do livro que o pastor Luciano ele fala assim: dificilmente uma flecha lançada ao esmo ela vai alcançar o destino. Então, uma flecha para ela alcançar o destino, ela precisa ser preparada, ela precisa ser polida, ela precisa estar alinhada e ela precisa ser lançada por alguém. Só que antes de ser lançada, ela é aproximada, né? E era isso que a gente queria, né? Era isso que nós queríamos. Nós queríamos criar um homem de Deus e duas mulheres de Deus. E eu ainda, esse é o desejo do meu coração, né? Estamos trabalhando para isso, né, amor? Mas uma coisa, assim, que eu acabo sempre falando disso é que não dá para abrir mão, né? E lá em casa não é assim, ó, não faz isso porque Deus não gosta. Não, eu não admito esse tipo de coisa aqui em casa. E eu me lembro exatamente, né? Gosto muito de contar esse testemunho. Eu me lembro exatamente do dia em que minha filha de 15 anos se converteu. E foi uma experiência que Deus me deu, assim, de confirmação no meu coração, de tipo assim, ó, agora tu entende por que tu precisava estar aqui? Porque foi uma coisa assim, ó, que talvez eu vou contar, as pessoas que estão vendo o podcast vão ouvir e vão dizer assim, ai, mas é uma coisa tão boba. Mas aquilo pegou tão forte em mim que eu precisei ir pra Deus, porque eu não sabia o que fazer. A Natália, eu fiz um combinado, que depois eu me arrependi, né? De data. Começou aquela função de que todo mundo tinha celular, né? Mas lá em casa eu também não sou muito, ai, todo mundo, tá tudo bem, todo mundo é todo mundo, tu é tu e vida que segue, né? Tá tudo certo. Mas daí eu pensei, bom, então vamos fazer o seguinte, eu vou dar telefone quando vocês fizerem 10 anos. Me arrependi, né? Mas já tinha... Que eles não esquecem, porque eles não... E não confessam. Mas com a seguinte, a seguinte condição. Tu tem um telefone que eu tenho a senha, eu tenho acesso a tudo que tu assiste, eu tenho um aplicativo no meu celular onde eu vejo tudo que tu olha, o tempo que tu usa o telefone. Instagram é logado. Então, assim, Logado no meu, né? Sim. Então, nessas condições, tu podes ter um telefone, senão não tem conversa. E até hoje é assim, e tá dando certo, não me arrependo. E eu dei o telefone pra Natália, nós demos, né, o telefone pra Natália, ficou feliz, aquela coisa toda, daí começou a função lá das dancinhas do aplicativo aquele, né, do TikTok. E eu olhei assim, eu olhei assim, num primeiro momento era engraçado. Daqui a pouco era modinha fazer a música lá, que era um funk. Não, esse tipo de música não. Esse tipo de música nós não ouvimos. Ah, mas todo mundo. Não, mas tu não é todo mundo. Isso é diferente, as trends. Mas teve um momento assim que Deus abriu os meus olhos e eu vi que a Natália começou a querer sensualizar. E eu disse, opa, só um pouquinho. Parou tudo. Falei, a partir de hoje, ninguém mais tem TikTok nessa casa. Tu desinstala, tu desinstala, tu desinstala. Todo mundo desinstalou. Não tem mais. Ah, mas por quê? Porque aqui em casa não entra mais TikTok. Não quero. Não é bom pra vocês. Acabou ali. E eles sabem, né? Eu gosto muito de uma frase que o pastor Luciano fala também, que lá em casa é igual os ditos dos reis da Média e da Pérsia. Só Deus descendo na terra pra mudar. Então, eles sabem que quando a gente diz não tem o que faça voltar atrás, né? E teve um dia que eu peguei o celular da Natália e eu olhei assim, eu tava varrendo a casa, né? A rotina da mãe ali, dona de casa. E eu tava varrendo a casa e o Espírito Santo sobrou assim no meu ouvido, pega o celular dela. E eu, é verdade, faz dias que eu não olho. Fui dar uma olhada, ela tinha feito um grupo
para excluir uma amiguinha da escola. E naquele momento aquilo bateu assim, eu disse, Senhor, por que que eu tô sentindo tanto isso? E começou a vir, mas o que que eu fiz de errado? Aquela coisa, né? Eu acho que todos os pais compartilham da mesma culpa, da mesma, né? O filho faz alguma coisa, a gente pensa que quem fez tudo errado foi a gente. E eu fui pro meu quarto e ali eu chorei. Eu falei, Senhor, eu não sei o que fazer nessa situação. Por um lado, eu preciso corrigir ela. Por outro lado, eu não quero perder o coração dela. Então, como agir? E eu me lembro que ela chegou da escola, os outros dois foram pra escola e o Maicon também tava em casa naquele dia. E eu falei, filha, pega a tua Bíblia e vem aqui. E ela veio apavorada, assim. O que que aconteceu, mãe? Pega a Bíblia e vem cá que a mãe quer falar contigo. E ela já sentou apavorada, assim, o que que aconteceu? O que que eu fiz? E tava os dois, assim, sentados de um lado dela do outro. O que aconteceu, mãe? Daí eu falei pra ela que eu tinha pegado o telefone, que eu tinha visto aquilo, e eu já comecei a chorar, e eu falei, filha, isso é tão grave, tu não tem noção do que vocês estão fazendo com essa menina. Eu falei, filha, tu acha que Jesus faria isso? Tu vê algum sinal de Jesus no meio disso? Daí ela começou a chorar descompensadamente. E ali eu vi o Espírito Santo trabalhando no coração dela, quebrantando o coração dela. Eu falei, filha, a partir de hoje, eu vou começar a selecionar alguns livros que eu quero que vocês leiam. Eu quero que diariamente tu chegue, tu coloque as tuas tarefas em ordem e tu medite na palavra de Deus. Tu vai diariamente ler a tua Bíblia. Ai, mãe, mas me perdoa. Não, filha, tu tá perdoada. Tá tudo bem, tu tá perdoada, mas assim, filha, sabe o que que é isso? É falta de vida com Deus. Porque quando, assim como o Michael falou, quando a gente contempla Deus, a gente fica parecido com Ele. E é essa, quando o pai foi lá na igreja aquela vez e o pastor falou sobre a tua vida, é essa mulher que Deus quer. E, e ela, amém, tá bom. E eu falei pra ela, eu quero que tu medite, além da palavra que tu vai ler, daí eu dei algumas instruções ali do que ela ia ler, mas eu quero que tu medite diariamente em Gálatas 5. Amém. Aí, chegou um dia, eu tava lavando louça, ela falou assim pra mim, ô mãe, sabia que eu já sei. Daí, antes disso, ela chegava e ficava todos os dias trancada no quarto. Trancava entre aspas, né? Fechava a porta ali. E eu comecei a ficar me preocupada, isolou um pouquinho. Sim. A gente ficou de olho, né? Ver o que ela fazendo. Aí antes eu abri, olhar, ela tava com a Bíblia, assim, chorando. Aí eu. E aí, pá, sei. E quando eu me preocupei, que eu fui dar uma espiada, eu vi que era isso que estava acontecendo. Ela tava com a Bíblia dela lá, chorando. E eu falei, amém, Senhor, tá acontecendo, faz a obra, faz a obra. E daí teve um dia que ela chegou assim, mãe, sabia que eu já sei Gálatas 5 de cor? E eu falei, sério? Aham, quer que eu fale? Eu falei, quero. E ela começou a falar como se ela estivesse lendo. E eu disse, glória a Deus, filha. E como que tu tá tendo, assim, a percepção daquilo que tu tá lendo? Ah, mãe, eu quero cada vez mais conhecer. Porque eu vi o quanto eu preciso conhecer a palavra de Deus. Então, o que que eu percebi ali? Eu percebi que eu podia ter tratado isso, colocado ela de castigo, né? E daí fiz ainda ela consertar. Eu falei, filha, amanhã tu vai chegar na escola. Primeiro eu quero que tu vá lá, tu pegue teu telefone e tu desfaça esse grupo. E amanhã tu vai chegar na escola, tu vai explicar pras meninas o porquê que tu desfez esse grupo. E tu vai pedir perdão pra essa menina. Porque essa menina, com certeza, de repente, tu não tá sentindo nada agora. Mas essa menina pode estar lá no quarto dela trancada, chorando, porque tá se sentindo excluída das amigas da escola. E isso não tem cara de Jesus. Que Jesus tu tá pregando pra essa menina? Como que tu tá lá na igreja e talvez as pessoas pensem, né, quem tá vendo assim, nossa, mas, né, é uma criança tão pequena. As maiores experiências de homens de Deus que nós ouvimos hoje foram na infância. Sim. E nós, às vezes, desconsideramos aquilo que nós podemos plantar na infância. Porque se a gente não plantar, alguém vai plantar. É um terreno fértil. Exato. Para o que vier. E se a gente não plantar os princípios, as verdades do céu,
alguém vai aproveitar esse terreno. Exatamente. O terreno tá com uma terra boa. Quem passa, olha, opa, terra boa. E foi o que nós fizemos desde o início. Então, implantamos essa conduta lá em casa. Diariamente, todos têm que ler a Bíblia. É obrigatório? É. As pessoas chamam de religiosidade? Não sei. Eu sei que enquanto eles estão se alimentando do que vem do céu, eu posso não ver. Eu tô tomando essa água, tem um de hidrogênio e 2 de oxigênio, né? É isso? Não me lembro qual dos dois. H2O. É o que é bom. Eu não tô vendo o que o hidrogênio e o oxigênio estão fazendo no meu corpo, mas eles estão fazendo algo que é útil. E o alimento do céu é a mesma coisa. Eu não sei, eu não consigo ver o que está acontecendo, mas algo que é útil está acontecendo. Então, nós estabelecemos isso como uma regra da nossa casa, diariamente. Claro que isso vai muito do exemplo, né? Exato. Porque as palavras, elas convencem, talvez, mas o exemplo arrasta, né? E então, assim, eles vêm diariamente, né? A gente lendo a palavra, eles vêm diariamente a gente orando. Então, eles sabem que essa é a conduta da nossa. Isso gera desejo. Nós buscamos também um devocional em família, onde cada um traz uma parte, né, das escrituras. A gente compartilha, depois a gente cria numa leitura profética, né? Daí cada um fala um pouco, a gente entende que Deus está querendo falar ao geral, né? E esse lugar, assim, que a gente constrói com eles ali, é levar eles para esse lugar, eles conhecerem, né? O Senhor. É um dos pontos, assim. Além de lembrar deles das promessas que Deus tem, né? Que nem a Natália é uma promessa, o Lourenço também. Lourenço, com 5 anos de idade, foi aquela experiência que ele teve com Jesus, né? Lourenço, 5 anos de idade, teve uma experiência com Jesus, assim, a gente morava numa casa e a gente tem que sair dessa casa. E era uma casa que eles gostavam, tinha até uma pracinha, né, na época e tal. E a gente ia ter que sair da casa, e eles estavam, não, a gente não quer sair. E a casa era legal para eles brincar e tudo. Sim. E um dia ela tava trabalhando, eu fui na padaria, eu falei, ó, filho, fica aí rapidinho, pai vai na padaria. A padaria é na esquina, assim. E eu fechei, era uma porta de vidro, assim, eu fechei a porta e fui pra padaria rapidinho. Quando eu voltei, ele veio correndo, dizendo, pai, ninguém sabe quem teve aqui. Eu achei que era o vô 10, que a gente chamava o vô 10, né? Seu Moisés, que morava na parte dos fundos. Achei que era ele estava sempre brincando com as crianças ali. E daí eu falei, o vô 10? E ele falou, não, pai, Jesus esteve aqui. Aí eu olhei assim, eu pensei, cara. E ele viu, eu larguei o pão assim em cima da mesa e falei, tá, filho, me conta o que ele fez. Ele daí, mas ele tava assim, ó. Ele tava impactado, né? Ele falou assim, pai, eu tava sentado no sofá. E eu olhei pra porta e Jesus desceu, assim. Daí e aí uma coisa que me chama atenção até hoje, assim, quando eu fico pensando nessa história, né? Que ele falou assim, ele tava com medo, pai. Aí ele passou pela porta de vidro. Só que ele vinha vindo e o meu medo foi embora. Ou seja, Jesus. Exato. Aí eu pensei, meu Deus, né? E daí eu fiquei impactado com aquilo que ele falou. Eu falei, e ele que ele fez, filho? Daí ele falou, ele sentou do meu lado. E daí ele ficou olhando desenho junto comigo. Sabe, ele, criança assim, né? Aí ele passou a mão em mim, passou a mão no meu cabelo e falou assim, vou estar sempre com vocês. E daí ele pegou e se levantou, daí ele como criança, ele falou, pai, passou pela porta de vidro, passou a mão na princesa, que era uma bulldog na época, e ele fez que nem um homem de ferro, assim, ó. E aquilo ali, hoje nós temos um pastor lá, que cuida da família, o pastor Renan e a pastora Cari. Aquela história, eles ficavam na escolinha desse pastor Renan, que hoje é pastor, né? E ele chegou contando para todo mundo, ele evangelizou todo mundo. Essa família foi ganha para Jesus através Ele foi impactado. que Jesus visitou ele contava pra todo mundo, ele era pequenininho, né? Ele contava, a minha mãe e meu pai, foi um dos pontos, assim, né? Que eles acabaram indo para a igreja, depois conhecendo a Jesus, porque ele falava com uma convicção daquilo, não, eu vi tudo, ele tocou em mim, então ele foi tocado por Jesus. E daí, assim, até hoje não esquece, né? A gente conversa, eu fui levar ele no treino, ele joga futebol, e eu fui levar ele no treino e eu falei pra ele, lembra uma vez sobre a visita com Jesus, e ele lembra da história. E aí ele, pai, aquela vez, até, às vezes eu fico até pensando, será que um dia que vai aparecer de novo? Cometeu, né? Ele fica, E a gente precisa, né, estar atento, né, para ouvir, né? E talvez se tu tivesse
pegado e seguido, tá, filho, legal, tudo certo, né? E é que nem a pastora Gi falou, as experiências, os marcos, né? Eu fui marcada, né? Fui selada pelo Espírito Santo quando eu tinha 6 anos de idade. Então, assim, ele foi o selo do Espírito Santo foi o que me trouxe de volta num tempo difícil. Eu nunca mais fui a mesma. Eu não conseguia, na verdade, é o que eu acho engraçado, porque eu não tinha liberdade nem de pecar, eu não conseguia. Quando eu queria fazer o ensaio de que nem a galera ali, eu ficava com aquela coisa assim, não, mas eu não posso. Eu me lembro, sabe o que que eu fazia? Quando eu saía, fazia alguma coisa que eu sabia que não estava de acordo, eu chegava em casa, às vezes de noite, eu ligava pro celular, pro telefone da minha tia, era fixo naquela época. E quando a minha tia atendia, eu ficava assim, Jesus não voltou, porque se amanhã eu tô... Se ligava de madrugada pra saber se tu não tinha ido. E, na verdade, agora eu tava lembrando enquanto o pastor falava da experiência do marido do Noah. A gente tava arrumando a piscina do batismo na igreja. Noah tinha 2 anos e não falava. Ele não falava nada. Ele teve um atraso de fala significativo. E com 2 anos ele enrolava muito. E ele pegou o microfone, a gente montando a piscina, ele pegou o microfone em cima Compartilhar esse vídeo, mano. e começou a correr de um lado pro outro, como se falasse em línguas. E ele Uau. chegou na frente do púlpito e disse assim: cuida desse ambiente aqui. Uau. Né? E ele não falava nada. E daqui a pouco ele passa assim e olha assim pra cima e diz assim: tem asas. Uau. É que nem eu falo assim, a gente precisa reconhecer aquilo que o Senhor deposita na vida dos nossos filhos, né? E eu sempre falo assim, eu sei que eu não carrega algo diferente da parte do Senhor. Não que a Júlia não carregue, mas existe uma porção diferente para cada um. Sim. E nós precisamos zelar, né? E até a gente gravou um pouquinho sobre essa construção de relacionamento saudável. E é muito isso, né, que eu acho que tu trouxe, pastora. Porque às vezes a gente olha assim, às vezes o mundo traz isso, relacionamento saudável. É como se fosse essa questão positiva de tipo, de muita liberdade, né? E na verdade, nós, com o entendimento daquilo que os nossos filhos carregam, nós temos uma responsabilidade, não somente conosco, de moral, de competência, de performar bem como pais, mas sobre responder para aquilo que o Senhor depositou ali. Isso. Não é algo que nos compete, que foi nós que depositamos, mas algo da parte de Deus que Ele depositou ali e nós somos aqueles que vão lapidar, né? Isso. Que vão potencializar. E algo, enquanto a pastora falava, que a gente sempre fala, né, sobre a questão da estrutura do arco na hora do lançamento. Porque às vezes a flecha pode até ser pronta, mas se nós não estivermos fundamentados, estruturados para ter E determina que a a distância de a distância onde a chega flecha vai chegar, a estrutura. Isso. E nós somos esse ponto de lançamento. Isso. Nós nunca vamos poder deixar de lado isso. E eu acho que esse compromisso, senso de responsabilidade e entendimento, né, é o que Deus também deseja trazer nesse tempo para os pais, né? Amém. Porque é uma cura nessa área de um entendimento de, às vezes, eu preciso... não é questão de não deixar de ser amigo, de estar ali, mas entender, assim, o meu lugar, né? Eu vejo que nesse tempo o disfuncional tem tomado conta, né? Mulheres fora da sua posição, homens que não exercem um sacerdócio de acordo com aquilo que o Senhor espera, mulheres que às vezes tomam à frente daquilo que não compete a elas, e tudo aquilo que é disfuncional não prospera, não atinge o propósito, né? E acho que a gente precisa ter esse entendimento, né? De sermos funcionais dentro daquilo que a palavra nos diz. Sim. E sabe que em relação a isso, assim, né? Eu acho que é interessante a gente falar que nós não crucificamos, né? Daqui a pouco uma mãe que precisa trabalhar, uma mãe solteira, né? Que tá ali batalhando para criar os seus filhos, para dar o mínimo às vezes, né? Não é isso. Mas a gente tá falando de quem pode escolher. Exato. E eu me lembro que na época que eu trabalhava fora e Deus começou a falar comigo, o meu maior a minha maior recompensa ali no final do ano era chegar ali no período de Natal e ver aquela, né, casa cheia de presente para eles. E o quanto de fato, eu nem me lembro quais presentes eles ganharam na época, eu acho que eles também não lembram, né? Mas eles sempre lembram de quando a gente parava tudo e ia pra pracinha com eles.
Eu me lembro que sempre tudo muito apertado e o que a gente podia fazer com eles era fazer uma pipoca e ir pra pracinha. E eles lembram disso até hoje. Eles, lembra, mãe, que tinha uma pracinha quase na frente da nossa casa e a gente ia pra pracinha. E é o tempo. E existe uma distorção tão grande que esse espírito que atua nesse tempo, ele consegue nos convencer. Porque às vezes nós, como cristãos, nós temos uma falsa ideia de que, o diabo vai me enganar. Não, gente, só um pouquinho, né? O diabo enganou Eva, né? Que estava lá no meio da perfeição. Exato. Imagina a gente que vive nesse mundo do jeito que tá. E esse espírito, ele consegue distorcer as coisas para nos convencer de tal forma que ele diz assim, não, mas tu pode trabalhar fora, mas assim, se tu der 20 minutos de atenção pro teu filho por dia, é suficiente. E não é. Não é porque nesse meu período que eu estive em casa e a Bíblia fala a respeito dos papéis distintos de cada um que se unem numa coisa só, né? Então, o quanto é importante a presença do pai, né? Aquela coisa assim, o teu pai tá chegando, sabe? E eu acho que a gente precisa, como mãe, às vezes até eles têm mais, né, medo, digamos assim, da gente do que do pai. Mas quando tu fala assim, eu vou falar com teu pai, por aí aquela incógnita, o que que vai acontecer? Você vai falar com o pai, então, né? Então, a presença do pai, o sacerdócio do homem, né? Eles se sentirem protegidos pela figura masculina e o água mole em pedra dura ali da mãe ali o tempo inteiro. Foi muito engraçado agora na sala de oração, sábado, o Lorenzo que ministrou. E, e ele, mãe, tu vai ir? E eu, sim, filho, eu vou, tenho que fazer umas coisas antes. Daí ele tinha que ir antes pra igreja, ele foi antes. E eu fiquei em casa, depois eu fui. E daí, tudo que ele falava, ele dizia assim, a minha mãe sempre fala. A minha mãe disse. E daí teve uma coisa, ele falou assim, não, daí a minha mãe tava lá na cozinha e ela falou assim, as pessoas não falam que Deus não fala com elas, mas elas não leem a Bíblia, porque a Bíblia é Deus falando. E ele falou assim, nossa, e eu fiquei pensando, claro, a Bíblia é a palavra de Deus, é Deus falando, a gente tem que ler a Bíblia para Deus falar com a gente. E ele ficou meditando naquilo muito tempo, e ele ainda comentou comigo depois, mãe, eu fiquei pensando naquilo que tu disse, e eu tava fazendo comida. Não é 20 minutos depois que eu chegava do trabalho que eu dava para eles que ia fazer isso. É o relacionamento, né? É o relacionamento. Quando eles têm que fazer, né, um trabalho da escola, eu tô lá em casa fazendo um bolo pros amigos deles. Né? Eu tô lá no meu trabalho, eu tô lá no computador, mas eu saio do computador, eu bato o bolo, boto no fogo e tô ali, tô ouvindo tudo que tá acontecendo. Então, assim, nada substitui a presença. Teve um período que a gente precisou usar a mesma roupa durante um bom tempo. A gente precisou economizar nos passeios. A gente precisou abrir mão de coisas, mas não tem preço, porque a criação de filhos, ela é um investimento. Ou a gente faz um investimento, ou a gente tem uma baita conta para pagar lá na frente. Exato. Uma hora vai ter que pagar alguma coisa. Sem boleto. Não tem como, né? Uma hora vai custar algo, né? E ou tu investe antes, ou custa antes, ou vai custar muito caro depois, né? Então, eu acredito que a gente precisa fechar. A Bíblia, ela não precisa de atualizações. Ela é mais atual do que qualquer coisa. E os estudos, eles se atualizaram. E eu acredito que a gente pode, sim, desfrutar de alguns estudos, mas com esse discernimento, usando a Bíblia como o nosso primeiro guia. E depois eu posso me aprofundar em alguns estudos, e daí, se aquele estudo ele não passa pelo filtro da Bíblia, ele não serve para mim. A palavra de Deus tem tudo, né? Tudo que a gente precisa, toda a instrução. Exatamente. De todas as áreas, de tudo, né? Eu também tenho uma experiência de alguns anos atrás, no Anovinho. Eu sempre fiquei com ele em casa, né? Fazer faculdade. Só ia, estudava, voltava. E eu optei por ficar, mas quando ele estava maiorzinho,
5 anos, eu recebi uma proposta, já estava me formando, me especializando, de fazer um gerenciamento de algo que era da minha área, né? De amigos, um projeto incrível, lindo, que hoje existe, impacta vidas. E eu, né, surgiu, vem, né, tá junto, crescer junto com a gente, com proposta de crescimento. E aí, né, nos mudamos de cidade. Noah, passou daquele tempinho só, né, na escola, era o segundo ano dele na escola da obrigatoriedade, estava com 5. E aí foi aquele conflito para ele, assim, saía da escola, ia pro contraturno, ficava o dia inteiro, a prefeitura lá, que é a cidade dos Irmãos, fazia a demanda de transporte deles. Imagina, ele saiu da casa da mãe que levava pra escola, ele ficava um pouquinho ali, voltava comigo, pra um lugar de tipo assim, eu pego o ônibus sozinho, eu vou pra um lugar, eu passo o dia inteiro fora, e aí chegou um ponto que ele não tava comendo. Tava assim, e aí ele chegou bem assim pra mim, mãe, que saudade que eu tô de quando eu tava dentro da tua barriga. Ai, que amor. Ele me sinalizou algo assim, aquele dia que ele falou isso, eu disse assim, Senhor, ele tá se sentindo desprotegido, ele tá num lugar de vulnerabilidade. Ele disse bem assim, ai mãe, que saudade que eu tô daquele tempo que eu cabia assim no teu colo. Como tipo assim, ele tá sinalizando algo, eu disse assim, não, né? Eu não posso negligenciar. Eu tenho um tempo determinado para mim me conectar com ele, para me fundamentar ele. Esse é o tempo. Sim. Carreira. Um dia eles vão estar com as suas famílias, fundamentados, construindo, né, aquilo que Deus espera deles. Mas esse é o tempo em que é aquela coisa que o pastor falou, o boleto vai chegar. E se a gente não se atenta às vezes sobre isso, né? Mas é carreira, mas é uma oportunidade. Existe maior oportunidade do que tu olhar e tu ver o propósito do Senhor sendo efetivado né, se cumprindo na vida. Não tem nada mais valioso do que isso. Não tem. Não tem nada mais precioso do que ver os nossos filhos cumprindo o chamado, o propósito determinado por Deus nessa terra. Então, é o nosso compromisso. É que nem a pastora falou, não é sobre julgar. Eu tinha a opção de escolher. E era lícito. Eu não estava fazendo algo ilícito, né? E é muito o que a palavra nos diz. Nem sempre vão ser coisas ilícitas. Às vezes vão ser oportunidades lindas, mas de um propósito lindo, mas um propósito que não era para mim, que não estava no meu tempo, que não era para mim naquele momento. E a gente entender isso e saber fazer a escolha certa, né? E é que nem o Jesus falou, hoje o Noah, ele tá numa fase bem desafiadora, né, de começar, é muito questionadora, é uma intensidade que a gente vê que o Senhor As perguntas depositou, e respostas. tem umas perguntas e os questionamentos, e aí esses dias eu fui fazer dever de casa com ele, e aquilo me tocou muito, porque tinha umas perguntas sobre a família ali, sobre os papéis. Eu achei o tema bem interessante, porque mostrava a família antigamente e atualmente. Que a mulher era responsável pelos filhos, e aí perguntava no final, como é que é na tua casa? Quem é que faz o dever de casa contigo? Quem é que mais faz o dever de casa contigo? Aí ele disse, a minha mãe. Aí a gente começou a ver, assim, sobre a questão da presença. Tinha algumas coisas que eram sobre o Gês ali, mas eu comecei a ver, e eu disse assim, Deus, eu posso fazer o dever de casa com meu filho. Eu posso ter esse tempo de olhar e dizer assim, às vezes a gente toma aquele lugar de mais bronca, né? Estamos ali o tempo inteiro, né? Que nem o Jesus chega mais pro final do dia, muito presente, mas é aquela coisa assim, eu tô ali o tempo inteiro, né? Às vezes a gente fica com aquela responsabilidade do direcionar muito mais ali, né? Vai lá, arruma, vai lá, né? Faz de novo. Faz de novo. E se eu não tivesse ali? E sabe que eu não sei, né, se vocês já assistiram, tá todo mundo falando, né, da tal da série lá do Netflix, Adolescência, né? E eu até relutei um pouco no início, porque eu pensei, não gosto muito, né, do Netflix, mas vamos lá. Fui assistir. É uma série, assim, que é mais para adultos assistirem mesmo, né? Não tem nada, mais assim pelo linguajar mesmo, né? Mas assim, com um alerta para os pais. O quanto o acesso livre a algumas coisas, a rede social, produz lixo dentro dos nossos filhos. Então era um menino livre de qualquer suspeita,
pela ótica dos pais. E esse menino, ele tinha dupla personalidade. Ele era um menino nas redes sociais e outro menino em casa. Mas ele tinha lá o computador dentro do quarto dele. A chave lá em casa não tem chave, gente. Gente, pode me... mas não tem chave. E daí, às vezes, eu converso sobre isso com eles. Eu sento quantas vezes, né, amor? A gente precisou sentar em todos eles e ficar ali 2 horas conversando e tu olhar e tu dizer assim, a gente passou 2 horas. E é 2 horas e, poxa, nós somos pastores de igreja. Hoje a nossa igreja, eu nem sei quantos membros tem, mas com quantas pessoas a gente faz isso às vezes? A gente tem tempo para todo mundo. Sim, exato. E por que não sentar 2 horas com o filho para colocar ali as verdades do céu? O Lorenzo, ele tá nesse processo de jogar futebol, né? Uhum. E uma coisa que a gente falou para ele desde o início é assim, meu filho, o que tu vai ser depois de um homem de Deus não nos importa. Mas primeiro tu é um homem de Deus. Exato. Se qualquer coisa que tu fizer, a gente perceba que tá te afastando de Deus, a gente não pensa 2 vezes antes de tirar de ti. Não importa o que for. Se for para ser um jogador de futebol que ganha milhões, a gente falou assim, olha, até hoje nós trabalhamos. Nós, né, Deus sustentou nossa casa. Nós não temos uma renda de jogador de futebol e essa renda não vai fazer diferença se eu te ver te perdendo. Enche os olhos. Ele tá no monitoramento do Grêmio, então eles estão, né? Então a gente tem que começar a trabalhar desde agora, né? Sim. Ele viaja bastante, às vezes, jogando, né? E a gente sempre fala, né? A primeira missão é quem vai ficar no quarto contigo é a tua missão ali. E o quanto ele consegue falar de Jesus para cada um. Ele fica mais com os goleiros, né? Que ele é goleiro. Então eles ficam mais entre eles. Mas nem tem um menino lá, né? Que foi abandonado pelos pais, aí o vô que adotou. E ele falando de Jesus. E aquele menino, mas esse Jesus, ele falou pra mim esses tempos ali, conversando. Ele falou, tu acredita, pai, que ele falou pra mim assim? Ele fez uma pergunta. Mas Jesus não abandona a pessoa, né? Ou seja, tem uma ferida, né? E ele, claro que não, Jesus, ele é aquele que nos adotou, o Pai nos adotou através de Jesus e tal. E ele explicando para ele. Então eu vejo assim, essa é a missão dele, né? E nós sempre explicar essa missão, porque se ele entender o propósito, a missão que nós temos, né, que é a grande comissão, eu sempre falo uma coisa, né? Se não entender a grande comissão, é uma grande omissão. Exato. Então tu tem 2 destinos. Então, ou tu entende o que precisa fazer com o reino de Deus, ou então tu não tá fazendo nada. Exato. E a gente transmite muito isso, porque hoje, para um menino, enche os olhos. Tipo, é a fama, é não sei o quê, eu não sei o que Deus vai fazer. A gente não cria essa expectativa. Se Deus fizer, a gente sabe que tudo que ele ganhar, também boa parte vai ser para investir no reino de Deus. Né? Isso a gente transmite agora, né? Para ele. Não é para ganhar um absurdo dinheiro para não fazer nada. Como a gente vê, sem direcionamento. Ou tu prepara teu coração desde agora, né? Ou então Deus não vai permitir. Eu falo para ele, fica, amém, pai? E eu acho que a gente deixar claro para eles desde o início, né? Desde quando eles são muito pequenos, que eles são diferentes. Eles são diferentes, vocês são diferentes. E só que a diferença que vocês têm é a diferença que muda o mundo. Isso foi algo que eu sempre, vocês carregam algo que é precioso. Então, se eu tô te corrigindo agora, é porque eu sei a preciosidade do que tu carrega e eu não posso deixar. Somos guardião do propósito. Nada contaminar isso, né? Não basta a gente só corrigir, né, e dizer quando a gente identificar algo que eles trazem, que eles escutaram, e sem enfatizar e gerar isso, né, o propósito, o senso de propósito, o entendimento do propósito, né? Eu acho que isso é fundamental, porque eu sempre tenho em mente quando a gente planta, não basta só plantar, tu planta uma arvorezinha, mas geralmente quando a gente vê aquelas arvorezinhas plantadas, tu vê uma madeirinha ali, segurando para que ela se estruture, né? Porque senão ela vai crescer torta. Então não é somente semear algo. A gente tem a responsabilidade de o crescimento. aquela madeirinha ali. Dá o suporte. Dá o suporte para crescer corretamente, né? Celebrar os frutos, né? Celebrar. A gente sempre fala sobre a herança e o legado, né? Aquilo que a gente está construindo para eles, né? A herança é aquilo que tu deixa para alguém, né? Uma casa, um carro, né? Sim.
móveis. Agora, o legado é aquilo que te deixa dentro de alguém, Correto. né? A gente estava falando sobre as experiências ali, sobre brincar na pracinha, que eles lembravam, né? Os brinquedos que eles ganharam de Natal, eles nem lembram. Eles não lembram. É aquela empolgação momentânea que amanhã já nem brinca mais. Não brinca mais. Só que trazendo a nossa experiência ali, né? Aquilo que mexe muito com as crianças é brincar de esconde-esconde e de cosquinha. Tão bobo parece. Guerra de travesseiro. Ao invés de ser uma festa. Mas acho que isso tem se perdido muito hoje nas famílias, né? A gente tem buscado tanto, né, recurso financeiro, a gente anda tão preocupado com tantas coisas, com aquilo que a gente vai construir. E aquilo que vai construir uma base forte neles é essas pequenas experiências, né? Quando a Juliana vai para os ensaios na igreja lá, e eles falam assim, pai, agora é só nós três. Você vai ver assim, ó, bora brincar de receitas. Eu acho que isso que é o que vai construir esse relacionamento, essa base forte, né? De brincar, é cheirar, é estar junto. Muita gente quer ser mais ríspido, assim, mas tem que viver aquele momento, né? Passa A gente tão tem um rápido. desafio, né? O Noah tem 8, o Júlio tem 4, de dormir na nossa cama. Noah foge pra nossa cama de madrugada. Toda madrugada a gente acorda com ele na nossa cama. Foge Só pra que ele viu com a gente. Ele foge E pra elas falam assim, não, mas é errado, mas é certo, eu não sei, mas é tão gostoso ter eles juntos ali, Uhum. porque um dia eles não saem de casa, É. né? E eu acredito que eles vão viver aquela experiência. Eu dormia com meu pai, a gente cheirava, a gente brincava juntos. Hum. Então eu acho que isso precisa voltar, sabe? Sim. Né? A Vamos gente usar tem essa que identificar um essência. momento, né? Porque às vezes a criança tá precisando de um acolhimento ali naquele momento. Abraço, é tão gostoso, né? Sabe que a gente tem a plataforma dos homens lá na igreja, e quando a gente montou a estrutura dos cultos, a gente fez agora para o segundo semestre. A gente vai fazer um dia onde a gente vai desafiar os homens, né? A ter um momento. A ideia é as mulheres ir junto, as mulheres vão ficar no chimarrão, ficar um momento ali. Sim. Mas nós vamos fazer algumas atividades, assim, tipo, jogar taco, Moda moda de pipa. aí não desafio, soltar pipa, essas coisas. Vamos desafiar os homens para levar os seus filhos para esse lugar. Porque hoje em dia não tem mais isso. Não tem. Hoje em dia as pessoas fogem da rotina, né? Pode ver, às vezes a gente escuta muita coisa assim, vamos fugir da rotina. A rotina ela é tão preciosa. É na rotina que a gente constrói tudo, né? E eu tenho um projeto, né, que o Senhor tá gerando ali, que é justamente sobre isso, sobre resgate do brincar. Resgatar o brincar dentro do lar, né? Isso precisa estar presente dentro dos lares, porque a gente, na verdade, é muito fundamentado em algo que às vezes a gente banaliza. A criança ali, ela é construído vínculos, elos entre os... Então, esse projeto de vocês é fantástico, e legal. principalmente o homem, né? O homem já tem mais, né, essa rigidez. É. E hoje tu passa nas pracinhas, tu não vê muita criança brincando, né? E quando tu vê as crianças brincando e os pais no celular. Aham. Né? Exato. Fora de... Eu tenho o joelho tudo ralado, porque eu jogava taco na montanha, brincava, e a gente brincou muito, né? Sim. Brincou muito. E hoje as crianças, elas brincam pouquíssimo, e elas ficam muito nas telas, elas ficam muito, né, ali falando de jogos, ou jogando videogame. Então, assim, tu vê pouco brincar, pouco joelho ralado. Sabe que eu fico um pouco impressionada, assim, com algumas coisas que eu escuto. Eu me lembro que um dia eu tava numa reunião da escola e uma mãe falou assim, eu não sei o que eu faço, o fulano não quer largar o celular. Eu pensei, é só fazer assim, ó, me dá. O celular chega. Porque eles precisam olhar para algum lugar e dizer, o próprio Deus nos deu limites, né? E sabe que quando a gente fala sobre isso, sobre a gente escolher passar tempo, o diabo ele não mudou a estratégia dele. E se a gente lê a Bíblia, se a gente se aprofundar nas escrituras, a gente vai ver que quando Moisés ele foi libertar o povo, qual foi a primeira instrução do faraó? Deem mais trabalho para eles, para que eles não tenham tempo de pensar em bobagem. E fica escravo. O resto da vida. Então, o que acontece? Essa é a estratégia de Satanás. É roubar o nosso tempo. Dá mais trabalho. Trabalha mais. Tu precisa adquirir. Tu precisa isso. A gente precisa mesmo? Será que precisa mesmo? Será que a gente tá
falando de eternidade para os filhos e estamos agindo como se a gente não tivesse indo para a eternidade. E eu não estou falando, é bíblico, né? A Bíblia diz que os pais deixam heranças para os filhos, isso é bíblico. Eu estou dizendo quando tudo vira em torno disso, né? Então eu tenho que trabalhar, eu tenho que deixar herança para os meus filhos, eu tenho que adquirir. Agora eu comprei, essa casa aqui tá quitada, mas agora eu quero uma na praia, agora eu quero uma na serra, agora eu quero um carro importado. Glória a Deus se tiver, glória a Deus por isso, mas não acumulei esse tesouro na hora. Preço, né, que isso vai estar custando, né? Exatamente, É aquela coisa de colocar na balança, né? O exatamente. que tá me custando isso, né? E não tem. E assim, hoje a Natália tá com 15 anos, né? E até a festa dela foi há poucos dias atrás, até comentei contigo. E a gente, e 6 meses antes da festa, ela decidiu que ela queria festa, né? E a gente assim, meu Deus, tem certeza? Tem. Ok, vamos lá então. E a Natália é uma filha muito obediente, assim, os três são, assim. E uma filha, assim, que é uma benção. E eu falei pro Michael, amor, a gente vai ter que fazer uma festa pra ela. E nós fizemos dentro das nossas condições, dentro do que podíamos fazer. A gente não foi lá enlouquecidamente, se endividou para fazer, né? Não, eu falei para ela, filha, a gente vai fazer dentro daquilo que a gente pode fazer. E foi lindo, assim, né? Foi lindo. E aquela coisa, né? Deus é perfeito. E quando a gente pensava, mas será que vai dar para fazer tal coisa? Deus ia lá e provia, sabe? E no final da festa, e daí quando eu parei, assim, pra escrever a homenagem que eu fiz pra ela, eu pensei assim, meu Deus. De quando ela nasceu até aqui, até os 15, parece que foi ontem que eu tava amamentando. Foi assim. Até ela casar vai ser mais assim. Mas tá mais perto, na verdade, né? E ali eu entrei numa pequena crise, né? Eu, ai meu Deus, socorro. E Deus falou assim pra mim, viu? Por que que eu insisti pra tu não perder? Eu precisei decidir por ti o que naquele momento tu não conseguia. Tu não sabia o quanto tu ia perder se tu não estivesse aqui. Então, hoje eu só me arrependo de não ter tomado essa decisão antes. De não ter ido pra minha casa antes, porque esse é o meu lugar. Independente do que esses movimentos falam, né? A gente nunca sabe o que a gente pode falar em podcast, porque é um negócio meio. Tu nunca sabe quando vai cair a tua live. Exato. Então, mas esses movimentos que tem hoje em dia, eles pregam que a mulher pode fazer o que o homem vai. Para a mulher onde ela quiser, Onde ela quiser. mas existe o boleto que chega, né? Exatamente. Mas daí, aí é que tá. Aonde que tá o teu coração pra tu não querer estar ali? Exato. Né? Onde que tá o teu coração? Tá, é onde tu quiser, mas aonde tu quer? Exato. Tu quer estar fora? E eu brinco, né, hoje que eu gosto tanto de estar em casa que se deixar eu viro um móvel da casa. Mas assim, o Michael falou ali sobre o Lorenzo e a gente estabeleceu uma outra regrinha lá em casa, né? E tudo isso, assim, a gente sempre fala tanto na igreja quanto em qualquer lugar que a gente vai. Que é que eles vão namorar só com 18 anos, né? E a gente sentou com eles e conversou, olha, aqui em casa vai funcionar assim, né? A gente quer que vocês estudem, a gente quer que vocês desfrutem da adolescência de vocês. E daí a gente começou a apresentar tudo que tinha de maravilhoso para eles viverem sem namorada. Então, assim, vocês imaginam, vocês vão poder ir para retiro, vocês vão poder aproveitar com os amigos, vocês vão poder ir para uma praça, vocês vão, sabe? Sem precisar se preocupar com relacionamento. Então tá, mãe, mas é com 18, mas 18, não tem o que fazer, é 18. E assim, eles estudam em escola pública, todos eles. Então, eu sou mais tranquila por estar presente. Porque Sim. qualquer coisa que acontece na escola, eu moro quase do lado da escola, eu tô lá. Tá O que tendo. aconteceu, né? E a galera já me conhece lá. Então, qualquer coisa que acontece, eu tô presente. O que tá acontecendo? E o Lorenzo assim, mãe, sabe o que o fulano me falou ontem? O quê? Ele perguntou assim pra mim, ô Lorenzo, tu não tem vontade de namorar, ficar com as gurias? Eu não vejo tu olhar pra ninguém. Será que tu é normal? Olha a preciosidade de a gente estar ali, Deuteronômio vai dizer isso, né?
essas palavras que hoje vos ordeno, tu inculcarás aos teus filhos, sentado à mesa, andando no caminho, nos umbrais das portas, né? E eu não perco a oportunidade, qualquer coisa. Ah, mãe disse que eu não vou fazer isso, isso é mentira. E o pai da mentira é Satanás, aqui em casa a gente não tem nada com Satanás. É uma coisa pequena, mas é mentira. Exato. Mentirinha ou mentirona é a mesma mentira e o pai delas é o mesmo. E ele falou assim, e a gente tá encucando ali o tempo todo. E esse menino parece que ele pegou o Lorenzo e ele colocou lá abaixo de qualquer nível esperado. E o Lorenzo, com muita classe, se colocou acima. Ele falou assim, ó, cara, é que assim, ó, esse vazio que tu tem, eu não tenho. Daí o menino... Porque eu acho que ele esperava, tipo assim, é que eu não posso, né? Porque eu sou da igreja. Eu sou crente. Eu sou crente. É isso. E ele assim, como assim? Não, é que tu busca, tu quer namorar com as gurias, tu quer, né, olhar para as gurias, porque tu não conhece Jesus. Eu não tenho esse vazio. Tu quer preencher o vazio que tu tem com outras coisas, e eu não tenho esse vazio. Eu, eu sou menino, cara. Um dia eu vou ter o meu tempo de fazer isso, mas assim, agora não é o meu tempo, então eu tô. E o Lourenço não é o tempo mesmo, porque assim, ó, ele tá, se ele tivesse aqui, se ele arrumar uma bolinha, qualquer que seja a bolinha, ele fica tocando na parede, toca, toca, toca. E com uma bolinha ele pega a bola e joga a bola. E ele realmente não se preocupa com isso. Então, o diabo ele vai tentar, se nós não firmarmos a identidade certa neles, ele vai tentar, sabe? Vai. Tu é mesmo filho de Deus. Exato. Transforma essas pedras em pães, eu não preciso te provar nada, porque eu sei quem eu sou. É sobre não precisar provar, né? Exato. Mas isso só é possível por conta que foi fundamentado dentro de casa. E com certeza, se tu não tivesse voltado para dentro de casa, né? Não tivesse estado ali presente 100% com eles, né? Com certeza isso não estaria tão fundamentado. Se talvez estivesse, né? Exato. Então, é as decisões que às vezes a gente não consegue dimensionar que a gente pode tomar sobre o impacto que elas podem causar, né? Na vida dos nossos filhos e no destino deles, né? É. E a gente sempre, que nem a gente estava comentando com vocês, onde a gente ia, eles estavam juntos. A gente cansava, vamos pra vigília. Eram os três juntos, um dormindo no bebê conforto, o outro no colchonetezinho, o outro no colo. E esse é o contexto deles. Eles não sabem. Teve uma vez que a gente tava sem carro e eu tava na frente de casa esperando o Uber pra ir pra igreja. E o Lorenzo olhou na volta assim, olhou e falou: Mãe, o que que as pessoas que não vão na igreja fazem domingo? Tipo, ele não está. E sabe o quê? Não sabe o que que é ficar domingo em casa, né? Então, assim, quando não tinha culto pra gente ir, a gente tava assistindo ali na frente da TV. Ou a gente tava fazendo culto online e tava eles tudo lá na igreja, atrás das câmeras. Então, assim, a gente desde cedo. A Natália ganhou um telefone, ela já começou a fazer os nossos vídeos da mídia. A Natália era a menina da mídia. O Lorenzo, com 5 anos, também teve uma experiência de sair tocando bateria. Ele disse que ele estava do lado da bateria e ele ouviu uma voz que disse assim, vai que eu vou te ensinar. E ele saiu tocando literalmente. Ninguém ensinou. Ele simplesmente pegou as baquetas e saiu tocando. Surreal no seu plano. E a gente desde o início assim incentivando, né? Não, vai, toca. Vai lá. Natália, nossa, que foto legal. E a gente sempre incentivando eles porque assim, existem dois extremos, né? Aqueles extremos de fica só na igreja, não dá atenção para os filhos e, né? E o outro extremo de não vamos ficar só na igreja e tal. E eu acho que tem que ter um equilíbrio, porque eles também têm que crescer sabendo que o servir na igreja é maravilhoso. Agrada a Deus. Mas ao mesmo tempo isso não rouba os pais deles. Exato. Eles têm os pais que servem na igreja, que ensinam eles a servir, mas que são pais também. Exato. Que estão presentes no jogo de futebol, que tá presente lá quando precisa, tá na escola, tá, né? Eles não estão se sentindo vulneráveis sozinhos. Então, eu acho que o nosso maior desafio é encontrar esse ponto de equilíbrio. Ah, gente, tanto que às vezes tem assim, ai, não tem nada na igreja hoje. Que eles estão tão acostumados com esse.
a gente faz tudo junto. A gente não fica, sabe, não, né? Não, eu me lembro que a Valentina era bebê. E talvez hoje eu não faria isso, mas assim, né? Ela era bebê e, ai, vamos pro monte, vamos. Eu botava a Valentina no bebê conforto e levava pro monte, sabe? E daí todo mundo descia, ficava ali na volta do carro e eu dentro do carro com a Valentina, mas eu tava lá. E, e eu penso assim que o quanto é precioso tudo isso que a gente. E é como a gente falou aqui pra vocês. Ainda estamos construindo isso. Eu acho que a gente tem muito ainda que aprender, né? Mas nós aprendemos isso diretamente numa fonte inesgotável, né? Porque quando a gente busca o Senhor de todo o coração e a gente demonstra que realmente sem ele, a gente não vai conseguir. Aquele que não falha. E são etapas, né? Eu vejo assim, agora a questão da adolescência é tempo de experimentar o poder. Exato. Eles conheceram, né? Tiveram a visitação, conheceram, tiveram construindo todo esse ambiente com Deus. E agora, na adolescência, eu vejo que o maior segredo, assim, é conhecer o poder de Deus. Eles estão fazendo hoje, são escola pública, né? Então tem o intervalo bíblico ali. Eles estão construindo esses intervalos bíblicos dentro das escolas. E tem já testemunhos de pessoas que não conheciam Jesus, foram tocadas, o joelho lá, estava tempo, né, com dificuldade com o joelho, e a menina foi curada, e a Natália entrou, pai, a gente orou e o poder de Deus foi na hora, assim. A menina foi impactada, não conhece Jesus, né, e tá indo no intervalo bíblico. Então, eles conhecerem agora essa reta final do poder, e assim, eu não sei quantos anos a Natália vai casar, né, vai ter todo esse 18 anos já tá, né, o acesso é logo ali já, mas essa reta final, eles têm que experimentar cada vez mais o poder de Deus, a experiência com o Espírito de Sobrenatural. Deus, e o sobrenatural deixar eles vir. Então, é algo Precisam assim... ver algo, né? Isso. Precisam ver o É as experiências deles, né? cura, milagres, aquilo. Nossa, só aquilo que se escuta, né? É o de Exato. ver, de caminhar e ver, né? Provar. Testificar, né? É o Exato. testificar. É isso que eu vejo, assim, que para agora, e eles estão experimentando isso, né? Eles têm lá, a gente tem o culto Teens deles lá, eles têm um movimento deles lá, louco, assim, de Deus, né? E ver eles trazendo depois testemunho de pessoas e daquilo que Deus está fazendo, isso eu acho muito bacana, assim, porque tem aquela geração, né? Da nossa geração até a geração deles tem um intervalo, que esse intervalo né, tem um trabalho um pouco mais árduo ali para poder construir. Mais facilitado, mas é mais difícil, né? Mais difícil. E eles, os adolescentes agora, eles sendo impulsionados, né, conhecendo mesmo o poder de Deus. Eu acho que vai ser uma geração... É o selo, né? É quando o Espírito Santo vem e a gente experimenta o sobrenatural, a gente nunca mais é o mesmo. Exatamente. Não, nunca mais vai ser o mesmo. É o selo, é o selo. mais ou menos. É um selo. E nós, na verdade, a gente precisa ser aqueles que incentiva, que tá junto, não somente aquele que incentiva, mas aquele que tá junto, e aquele que viabiliza esses momentos, né? Porque enquanto eles estão ali na nossa casa, debaixo da nossa autoridade, né, nós temos total responsabilidade sobre, né, estar ali fomentando esses momentos, né? E incendiando, é aquela coisa, né? A gente precisa estar constantemente ali para que eles vivam e tenham, né, e testifiquem, né? E sabe que mesmo no início ali, que eles eram muito pequenos e a gente ainda, né? E era aquela loucura, aquela correria, as pessoas às vezes perguntam, como é que era? Gente, se eu disser pra vocês assim, ó, que eu só me lembro que era muito corrido. Mas aí você tem um filho, meu Deus, não tinha. Mas eu e o Michael, a gente sempre se acertou, a gente fez um acordo. Desde o início, quando eles eram pequenininhos. Quando eu disser não, ainda que tu não concorde, pode não concordar, eu posso estar me passando ali. Depois a gente conversa. Se combina. Então, na frente deles, eles nunca viram a gente discordar nesse sentido, né? Autorizar. Nunca. Então, assim, mãe, o pai não deixou. Se o pai não deixou, não era nem pra tu estar falando comigo. Exato. E eu me lembro que uma vez aconteceu uma situação, não me lembro com qual deles que foi, que falou comigo, eu tinha dito que não, e o Michael não sabia, foi lá e falou com o Michael disse que sim.
E daí o negócio pegou. Daí eu disse assim, me pediu, eu deixei. Eu não me lembro agora se foi o Lourenço ou a Natália, não vou lembrar. Eu não, mas eu tinha dito que não. Ah, mas eu não sabia, não, tudo bem. Depois eu converso com ele, então. Aí deu pra Baixou. ele e pra ele. Não, Usou só. sabia, né? Aí depois, porque Aquela malandragem, né? e a gente erra quando a gente coloca tudo, ai, é coisa de criança. Não é coisa de criança. Porque a gente tem que entender que a Bíblia diz que nós nascemos da onde? Do pecado. São pecadores. São pecadores, igual a gente. Eles precisam de arrependimento, eles precisam se converter. E por que tu fez isso? Ai, mas não, mas a gente tem uma regra aqui em casa. Se a mãe disse que não, o pai vai dizer que não também. Mas por que tu disse que não e o pai disse que sim? Porque o pai não sabia que a mãe tinha dito não e tu te aproveitou disso pra ir lá perguntar pro pai. E sabe o que que é isso? Isso demonstra que tu tinha maldade no teu coração quando tu fez isso. Como assim, mãe? Sim. Tu foi lá, tu falou com o pai sabendo que o pai não sabia que eu tinha dito que não. Eu não quero que isso aconteça nunca mais. E a gente, né, exortou, conversou. E amém? Nunca mais aconteceu. Nunca mais. E eram pequenininhos. Eu me lembro que eram bem pequenininhos, assim, até que estavam numa função ali na hora. Então, quer dizer, ou a gente olha com essa seriedade, não que tu vai ficar o tempo todo, meu Deus, é um pecador. Não, mas tem coisas que a gente precisa dar uma atenção maior. Exato. Precisa olhar, precisa dizer assim, não, isso não. Isso não condiz com a vida que a gente leva. Isso não condiz com as regras que nós temos aqui em casa. Isso não condiz com os nossos combinados. Mãe, que saco ter que ler um livro. Não só ler, mas me fazer um resumo do que tu leu. Nossa. Ó, também te pergunta, né, também. Aí, pega o livro que tipo, a gente já leu, né? Daí, terminei o livro. E o que o livro faz? Não tem como enrolar, né? Porque ou tá se alimentando disso, ou tá se alimentando de outras coisas. Então, A assim, gente dá livro alto pra você, por a exemplo. gente, Luciano Subirá e tal. a gente entende que a gente tem um desafio maior nessa geração que a gente está vivendo, por talvez eles olharem ao redor e dizer assim, nossa, mas é bem diferente de tudo. Mas se o desafio é maior, esse desafio tem que ser maior para nós. Exato. Eu acho que precisa haver uma entrega maior da nossa parte. Quando a Natália foi para o ensino médio, que foi esse ano, eu ficava muito preocupada. Eu dizia, meu Deus, ensino médio, né? Para que escola essa guria vai e tal. E daí eu comecei a orar sobre aquilo ali. E ela, mãe, para qual escola tu acha? Eu acho que tu vai ter que fazer primeiro as provas pra gente ver em qual escola tu passa. E ela não queria. Ela, mãe, eu não quero fazer técnico, eu não quero. Ela tem tudo formado na mente dela. Ela vai terminar o médio, ela vai pro seminário, vai ficar 2 anos, então tá tudo pronto pra ela. Eu, mãe, eu não vou usar isso. Mãe, eu vou trabalhar na igreja, mãe. Pra ela é assim, ela não, né? Amém, amém. E eu naquela coisa, porque a gente, como mãe, também já tem uma historinha, né? Exato. Sabe como é que E daí um dia, daí eu orando, eu falei, ai, Senhor, eu sei, né, criei uma expectativa no meu coração, mas então o Senhor fala comigo, senão eu vou colocar ela numa escola técnica. E ela chegou assim pra mim, mãe, olha só, eu quero que tu entenda por que que eu não quero ir pra uma escola técnica. Porque eu não vou ter tempo. E eu preciso de tempo. E eu, tá, filha, então nós vamos fazer assim, ó, vamos ver uma escola que seja pelo menos uma escola cristã. E ela, eu não quero ir pra uma escola cristã. Por que que eu vou ir ser crente no meio dos crentes? Eles sempre tiveram muito essa visão. Eu A quero, gente poderia ter pago uma escola pra eles, particular. Na época era tranquilo pra nós. eu quero ganhar pessoas pra Jesus. E eu, Natália, tu tem noção do que tu tá falando? É um campo. Porque assim, minha filha, tu tem ideia, assim, do que isso vai exigir de ti? Ela, sim, mãe, eu tenho. E tá acontecendo. Ela entrou esse ano na escola. Eu não sei quantos da escola já estão indo na igreja. Vários. Sabe? Então, assim, eu até fico assim, às vezes, né? Às vezes eu converso com ela e todos os dias eles chegam e eles contam, falam. Deus, como falam naquela casa. E no almoço, assim, bota o almoço na mesa, 7 horas. Daí na primeira garfada eu pergunto, como é que foi a escola?
Eles chegam a brigar entre os três. Começa. E ela sempre me conta, mãe, daí esse dia que eles oraram pelo joelho da menina e a menina foi curada, ela chegou, mãe, ela foi curada, sabe? E eu disse assim, filha, vocês levaram luz para aquele lugar, né? E já tinha um movimento acontecendo na escola quando ela entrou, e depois que ela e mais acho que umas 2 ou 3 lá da igreja Só um menino, né? entraram, parece que levou, sabe? Fortaleceu aquilo assim, e eles estão tão felizes com aquilo ali, então. O encontro em torno de 40, Uau, 40 e poucos. que lindo. E eles, e a gente observando eles conversando entre eles, né? Eles conversando, não, olha só, tá, tu tá na escola tal, né? E eu tô na tal. Agora a gente precisa de alguém na escola tal, sabe? Eles Pois é. montando estratégias para atingir todas as escolas. Nós estamos só incentivando, sem botar a mão, né? Sim. Então, Eles estão tendo a experiência deles. então eu olho assim e eu penso, porque às vezes também a gente como pais, a gente vai ter que discernir o que eles carregam, né? Queria mudar de escola para ir para outra escola, né? Que não tem ninguém fazendo Para ir, não, para eles fazer self-purpose. o intervalo bíblico. Então, assim, eu acredito que o nosso desafio é, né, primeira coisa, assim, se eu pudesse, né, dar algum tipo de conselho, a Bíblia diz que na multidão de conselhos se encontra sabedoria, né? Então, não abrir mão dos princípios. Lá em casa não tem conversa. Não negociar o inegociável. Não tem negociação. Por que que eu não posso? Porque não. Esse tipo de coisa não. Ah, mãe, eu posso baixar tal jogo, deixa eu ver o jogo. Classificação indicativa 16 anos. Tu tem 13? Se a pessoa que criou o jogo acha que tu não tem maturidade pra jogar, por que que eu vou ir contra o que essa pessoa... Não. 16 anos não é pra ti. O filme, qual é a classificação indicativa do filme? Uma vez eu tive um problema na escola, inclusive, por causa de filme, né? 16 anos. Não, então não dá pra olhar. Não dá. 16 anos não dá. 12 anos. Deixa eu ver o conteúdo do filme. Não é pra nós esse filme. E daí, sempre com esse cuidado e tal. Aí chega na escola, eles olham um filme totalmente, a Natália voltou horrorizada. Eu pensei, meu Deus, que filme foi, né? Que olharam. Mãe, eram os jovens numa festa, se beijando. Graças a Deus, foi só cair. E eu fui na escola, né? Falei, olha, qual é a classificação indicativa do filme? É 16 anos. Pois é, vocês estão mostrando esse filme para crianças de 11. Imagina. Não tem lógica, né? Não tem lógica mostrar. Então, eu acredito que e ter essa abertura, eles perceberem assim, ó, lá em casa, eles têm algo muito nítido. Se vocês saírem daqui agora, sem a gente lá em casa, vocês perguntarem assim, o que que importa aqui dentro da casa de vocês? Todos eles vão responder a mesma coisa, que a lâmpada do Senhor permaneça acesa. Porque isso é algo que a gente está sempre falando. O que que... Não, aqui nessa casa a lâmpada do Senhor permanece acesa. O que tiver que sair daqui de dentro para a lâmpada permanecer acesa, sai. Seja uma roupa inadequada, o que for. Uma música que não condiz, nada permanece aqui dentro dessa casa que não agrade ao Senhor. Então, eles entenderem que nós amamos mais a Deus do que eles. Porque se a gente ama mais a Deus do que eles, a gente não vai pensar 2 vezes antes de colocar dentro deles aquilo que é eterno. Exato. Então, eu acredito que a firmeza em permanecer naquilo que o Senhor diz, né? A palavra que o pastor iniciou falando ali, né? De Mateus 7, da casa na rocha e a casa na areia, né? Então, onde estamos firmando a nossa casa? Porque fazer uma casa em cima da areia tem um custo. Fazer a perfuração de uma rocha para fincar a estrutura é outro tipo de investimento. E o investimento do subsolo ninguém vê. Exato. Né? É um investimento. Não é belo,
Mas ele é extremamente necessário. necessário. E as duas casas vão passar pelas mesmas situações. Veio o vento, veio a chuva, veio a tempestade, uma cai, a outra não, Exato. né? Tempo difícil que a gente vai ver quem é quem, né? Exato. Exato. E aproveitando, né, que a gente tá batendo papo aqui, mas a gente tá falando muito sobre esses princípios, né? Às vezes a pessoa pode estar escutando e pensando assim, nossa, como tá tudo torto, como tá tudo errado. Mas eu entendo que essa é a oportunidade, né? O tempo oportuno é o tempo presente. Isso. É o tempo em que a verdade chega, é um tempo em que as escamas caem, que os nossos olhos, né, passam a ver, os nossos ouvidos saem os tampões, e a gente passa a escutar. E esse é o tempo que a gente pode mudar, né? Parar, corrigir, alinhar e voltar ao plano original, que é o plano que o Senhor projetou, né? Não existe um plano adicional, um plano B, existe aquele plano, o plano perfeito que é o plano do Pai, né? Isso. Para a nossa casa, para nossa família, para os nossos filhos. E se porventura alguém, né, tá escutando, vai escutar e tá se sentindo perdido, existe resposta, existe mudança, existe transformação e existe um ponto de agora, né? Ah, eu entendi e eu quero mudar. E o Senhor tem isso, independente, né, do tempo. O Senhor tem bálsamo de cura, tem transformação, tem verdade, né? E Ele pode vir de encontro a qualquer família e principalmente a nós como pais, né? Isso. Entendendo a verdade, né? E a mudança, a primeira mudança que ocorre, que é de mentalidade, eu tive isso, né? Ela automaticamente muda o comportamento, a Exato. atitude. Então, quando eu decido mudar, quando eu tive aquele encontro com Jesus, quando eu cheguei, eu pensei, eu preciso ser transformado, né? Eu não sei, nem sabia o que era transformação. E daí foi, aos poucos, eu tive essa experiência de ver minhas atitudes mudando, né? Então, é apenas tomar uma decisão, né? Então, Exato. toma a decisão de mudar, o Espírito de Deus trabalha, a mudança de mentalidade muda o comportamento. Muda o É comportamento. isso que eu ia te perguntar sobre isso agora, que tu foi uma vez na igreja, recebeu uma palavra profética, né? Uhum. Deus tocou na tua vida e tu tomou a decisão de seguir a Cristo e a partir dali tua vida mudou, né? Tu como sacerdote da casa, tomou um posicionamento e hoje tu lidera muitas pessoas. O que tu tem para dizer para pessoas que nasceram no lar cristão, tu foi conhecer Jesus com 20 anos de idade, 20 e poucos anos, pessoas que nasceram, se criaram dentro da igreja, passaram a vida dentro da igreja, mas não conseguem tomar esse posicionamento, ou seja, não conseguem se firmar. Porque a gente vê muitas pessoas que estão há muitos anos na igreja, mas não conseguem romper, não conseguem crescer, não conseguem acessar. Parece que vive a vida cambaleando, sabe? E tem pessoas que parece que conheceu a Cristo ontem e já mergulharam. Qual é a chave? Né? O que que tu fez, né? Ou se pudesse dar algum conselho para alguém agora, eu preciso tomar uma posição a partir de hoje, mudar minha vida, renovar minha mente, para que essa pessoa venha se despertar e de fato viver aquilo que Deus, né, desejou, aquilo que Deus planejou e Deus sonhou para a vida dela. Porque a gente crê que Deus tem promessas. Deus tem sonhos para nossa vida, né? Deus tem projetos para nossa vida. E muitas vezes as pessoas estão dentro da igreja, muitas vezes não tomam um posicionamento e acabam não vivendo aquilo que Deus tem e muitas vezes culpam Deus. Por que não estão conseguindo viver? Qual é a mensagem, qual é a chave que tu deixa para que essas pessoas possam romper e de fato viver aquilo que Deus sonhou? Eu vejo assim, ó, nessa vida pastoral a gente acaba conhecendo muitas pessoas, né? Que vivem assim, ou chegam até nós e depois tem uma mudança assim total, porque é exatamente isso que eu aos meus olhos como pastor eu vejo. Elas estão olhando para onde? Porque às vezes o cara chega ali, né, vamos dizer assim, na igreja mesmo. Ele chegou na igreja e ele chega ferido, ele chega um monte de coisa, e ele tem uma distração o tempo todo, sempre um envolvimento de uma distração. Então a primeira coisa que a gente tem que cuidar é onde estão os meus olhos, para que eu não tô dentro do propósito de Deus, né? Então, às vezes a pessoa fica, vamos dizer assim, há anos sentada numa cadeira e não consegue servir ao Senhor numa coisa simples, de uma recepção, algo assim, que é um serviço da igreja, né? Eu dou um exemplo bem baixo, né? Vamos dizer assim. Não tô nem falando de um projeto de tu servir a cidade, A servir. igreja é o básico. É, ou falando básico, né? A pessoa não consegue nem atingir esse nível, porque ela tá tão distraída, os olhos estão distraídos com um monte de coisa, então ela tá indo ali bater um ponto, vamos dizer assim. Vai ali na igreja, é apenas uma regra que ela botou na mentalidade. Mas quando eu contemplo realmente ao Senhor, e eu entendo sobre, eu tenho a paixão por Jesus,
Porque o que teve comigo? Eu tive num processo na minha vida, quando eu já era pastor, na época, faz quantos anos aquilo que eu tive? Eu tive um câncer na minha perna direita. Um caroço que eu fiquei 7 meses com aquele caroço, Uhum. né? E em um culto, eu fui totalmente curado e restaurado por um dos pastores até da casa lá. Então, assim, cara, eu fui tocado 2 vezes por Jesus. Uhum. É impossível. E aquilo tudo, essa prova que eu passei por 7 meses, onde aquele caroço doía, onde eu pensava o tempo todo, escondi dela na época, e eu fui no médico, e o médico veio me encaminhar para um monte de processo. Eu pensei, meu Deus, meu pai vai me enterrar. Eu pensava, era um deserto que eu tava passando. Sim. Então, mas eu sempre continuei servindo a Deus. Porque até o ponto, assim, que eu me lembro da minha oração, né, que às vezes eu questionava a Deus. Porque assim, a gente fazia apelo pra frente, as pessoas eram curadas, e eu voltava pra casa com câncer na perna. Então, cara, como é que funciona esse negócio? Por que Deus não tá fazendo isso comigo? Né? E esse lance de culpar Deus, às vezes tu entra nesse lance, mas por quê? Eu tava distraído. Eu sei que é um processo difícil, eu sei que tem pessoas que, de repente, podem estar até assistindo, tá com um caroço em algum lugar. Mas quando um dia eu tive a atitude de tomar uma oração, assim, eu orei e falei, Senhor, independente se eu vou partir agora, daqui uns meses, eu não sei. Eu quero uma coisa, eu quero servir ao Senhor de todo o meu coração. Se o Senhor me levar para um processo ali de ter que passar por um hospital e eu passar por todo aquele processo no hospital, quero servir ao Senhor, quero que pessoas conheçam ao Senhor lá. E quando eu tomei essa decisão e eu fiz essa oração, cara, vou continuar sendo o melhor pai, o melhor pastor. Eu vou lá, eu passava lá no meu pai, mesmo para tomar café, e eu tinha vontade de falar para eles, mas meu pai tem 70 anos, né? Então, mais de 70 anos hoje. Eu pensava assim, cara, não posso falar notícia desse meu pai. Então, eu tava ali na presença com ele, aproveitando aquele momento. E daí, num culto, eu fiz um apelo para frente, e o Espírito de Deus falou assim, chama o pastor Jefferson, e ele vai orar pela tua perna. Eu falei, pastor, ora pra minha perna. Quando ele tocou a mão, ele sentiu, ele olhou para mim assim, e ele falou, eu falei, ora pra minha perna. Aí ele orou, ele orou e eu senti, sabe, a mão dele parece que esquentou na minha perna, e quando ele tirou a mão, o caroço sumiu completo. E então, assim, eu sou apaixonado por Jesus por isso. Eu sirvo ele por isso. Os meus olhos estão o tempo todo nele. A gente passa por dificuldades, várias coisas, a gente passa, é normal, é do ser humano passar. Mas os meus olhos estão contemplando ao Senhor por isso. Quando chega alguém assim na igreja a gente vê que tá distraído por um monte de coisa, a primeira coisa que a gente tenta fazer é ajustar a ótica dele. Exato. Olha para o Senhor. Ah, mas eu não consigo servir porque aconteceu isso em tal lugar. Não, olha para o Senhor. Então comece a mudar a ótica. E olhar para o Senhor, essa contemplação do Senhor, é quando a gente recebe esse impacto de novo. A gente volta ao primeiro amor, né? Então voltar ao primeiro amor, às vezes até falta isso mesmo, assim. Tu olhar para trás e como é que foi a chama que acendeu pela primeira vez? Então, assim, uma vez eu passei por um processo, tempo atrás, e eu estava bem envolvido, assim, na igreja, a gente tinha mudado de prédio, e um dia o Espírito Santo me parou, assim, falou assim, ei, volta a ser o menino da sala. E eu, parei tudo, assim, naquele momento, né, e essa é a minha oração, né, eu falo, Senhor, eu quero ser aquele menino da sala, que iniciou a igreja da sala, né, e eu quero ser o seu menino pro resto da vida. Então é sobre esse lugar, assim, né, de nós lembrarmos aquilo que ele já fez. Então os meus olhos estão sempre nesse lugar. Então o conselho que eu dou, assim, para as pessoas que de repente estão servindo há muitos anos a igreja, né, ou estão só indo na igreja, sirva o Senhor, né, de todo o coração, olha, muda a ótica, fala, Senhor, muda a minha ótica, eu não, de repente eu tô ferido com um monte de coisa, mas me cura, mas eu quero te servir com todo amor, todo carinho, porque o evangelho não tem a ver comigo, tem a ver com o outro, com o próximo, né? Uns aos outros, é mais... A mensagem existe maior do que o mensageiro. Exato. Quando eu falo sobre uns aos outros, né, só no Novo Testamento é mais de 50 vezes é falado sobre isso. Então tem a ver com o outro, não tem a ver apenas comigo. Não é com a gente. Então o evangelho é isso, e é esse o conselho que eu dou, né? Primeiro se mude sua ótica para depois servir ao próximo e amar o próximo, todo o coração. E sempre lembrar daquilo que ele fez, né? Porque se a gente parar agora, né? Com certeza, para trazer à memória algo que o senhor fez enquanto o pastor falava ali, começou a vir assim, né? Esses tempos eu tava até deitada, a gente tava conversando.
E o Senhor começou a trazer ao coração, assim, quem nós somos sem Ele? Olha o que Ele fez, né? Que nem quando a gente pensa assim, nossa, amor, ele nos uniu, duas pessoas desestruturadas. Hoje a gente tem uma família. A gente tem filhos que choram pra sair da igreja. Que eles não querem ir embora. Eu disse, porque amam, porque celebram quando é dia de culto. Que Eu disse bem. assim, Não tem preço. a gente era ninguém. A gente tinha um destino de destruição. E Ele nos resgatou. É. Ele nos tirou, né, do império das trevas, do lixo, do lodo, de um destino, né, de destruição e nos colocou ali para que a gente possa ser um instrumento de transformação de famílias, né? E eu acho que para a gente encerrar aqui, a gente teria tanta coisa para falar, mas o propósito desse podcast é isso. É vir como um bálsamo sobre as famílias. Amém. Direcionamento, palavra de vida, assim como, né, nós, né, cada um na sua história aqui, mas de certa forma todos nós fomos alcançados e de famílias que talvez poderiam nos dar um destino totalmente diferente, não as famílias que hoje a gente está construindo no Senhor, porque é uma construção que nós estamos ali dia após dia, mas era para talvez ser tudo tão diferente, né? O Senhor, Ele nos resgatou, nos trouxe vida, nos trouxe um novo destino. Ele tem para cada um que Glória a tá Deus. escutando, que tá vendo, que vai ser encontrado e talvez um tempo totalmente diferente. Não sabemos quanto tempo daqui, né, a pessoa possa estar escutando, mas a palavra de Deus, ela jamais volta vazia, Amém. né? E que esse tempo e tudo aquilo que foi falado aqui, né, venha como uma cura, um direcionamento, um alinhamento e que as pessoas possam, né, viver a verdade, porque se nós fomos alcançados, muito perdoados, né, nós amamos e queremos que outros sejam alcançados, transformados e vivam tudo, a plenitude, né, daquilo que o Senhor tem, Amém. que só vem através de Cristo, né? Então, que a gente possa finalizar esse momento tão precioso. Pra ficar mais umas horas aqui. Dava para ficar mais, Bom. né? Mas a gente tinha certeza, né, do que Deus ia fazer e ainda colheremos frutos, veremos testemunhos, né, de famílias restauradas, transformadas. E nós queremos agradecer de todo o coração o sim de vocês, né? Não somente o sim de vocês por estar aqui, né, conosco, mas o sim de vocês ao Senhor. Amém. A gente que já pôde estar lá junto, né? Na casa de vocês, na família da fé. E contemplar um pouquinho. Só talvez né? Uma fagulhazinha, né? Um pouquinho daquilo que Deus está fazendo naquele lugar. E agradecer, louvar o Senhor pelo sim de vocês. Amém. Que vocês permaneçam, continuem potencializando e sejam esse instrumento, né? E que as multidões venham, né? Porque essa é a Amém. palavra do Senhor, né? Amém. Foi liberada lá. E que a casa de vocês seja selada, guardada, né? Em nome Os de filhos de vocês alcancem o alvo que o Senhor determinou para eles. Né? A gente está muito alegre e cremos que teremos mais tempos, né? Amém. Poder aprender junto. Amém. A gente também quer agradecer pela confiança, pelo convite, né? Foi muito especial para nós também, né? Aprendemos muito também com vocês, com certeza. Eu acredito que a gente precisa estar sempre com os ouvidos atentos, né? Deus está sempre falando. Então, foi uma alegria estar aqui com vocês, né? Foi tão leve, tão gostoso a gente conversando sobre, eu acredito que o que a gente pode trazer é o que de fato a gente vive, né? Não dá pra gente enfeitar, porque o temor do Senhor é o princípio de tudo, né? É o princípio da sabedoria. Ele tá aqui, ele tá vendo, ele tá aqui, ele tá lá também, vendo se tudo isso realmente acontece, né? E só pra finalizar ali o que a Juliana falou antes, tem um trecho do filme do apóstolo Paulo que ele fala, né? Nós nunca podemos nos esquecer como era estar perdido e ser achado. Exato. Então, estar perdido e ser achado pelo Rei dos Reis, não é qualquer um que nos achou, né? Não é qualquer um que nos deu um novo destino, né? Eu acho que a gente, talvez pra gente que precisou começar a partir da gente, a gente foi com mais sede ao pote porque a gente precisava mais, né?
E a gente precisava dessa graça, desse amor, desse perdão. E eu acredito que olhar só um pouquinho para trás e contemplar tudo aquilo que Deus já fez, né? Não tem preço. Nosso Então, coração se enche de gratidão, né? muito. Inunda, né? Sim. E a gente consegue ver nessa ótica de como ele nos enxerga, né? De como nós fomos preciosos, resgatados por ele. Sim. E aí o nosso valor, verdadeiro valor, né? É. Que é impagável, É. preço de cruz, né? Ele Amém. descortina diante da gente. Amém. E a gente iniciou com uma palavra, eu queria também encerrar, né? Uma palavra, né? A Bíblia fala no Salmo 112, louvai ao Senhor, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor, em que seus mandamentos têm grande prazer. Aleluia. A sua semente será poderosa na terra, e a geração dos retos, dos justos, será abençoada. Amém. Prosperidade e riqueza haverá na sua casa, e a sua justiça permanecerá para sempre. Amém. A gente queria finalizar essa palavra e a palavra que o pastor liberou sobre contemplação, que é uma coisa que tem se perdido nesse tempo, nesses dias aí, que nós devemos voltar a contemplar aquilo que Deus já fez por nós, Amém. né? Da onde o Senhor nos tirou, né? Quando a gente para pensar da onde Deus nos tirou, parece que não faz sentido, né? Como que a gente conseguiu chegar até aqui, né? Uma mensagem que eu sempre escuto é que aquilo que nos trouxe até aqui não é o suficiente para nos levar ao próximo nível. Como assim? Quem nos trouxe até aqui é aquele que conhece meu futuro, Amém. conhece meu Os destino. meus dias. Então, aquilo que nos trouxe até aqui foi a palavra, foi a presença, foi a graça de Deus, foi o amor de Deus sobre a minha vida. Amém. Então, a mensagem que eu queria deixar, né, para os pais que estão nos assistindo, né, a gente está falando aqui sobre uma construção de família, né, e a gente, nós como pais, nós temos uma responsabilidade muito grande, né, e quanto mais cedo a gente assumir essa responsabilidade, o preço vai ser mais barato, né, a conta vai chegar e o preço vai ser mais barato. Então, que nós venhamos hoje, como pais aqui, tomar essa consciência que existe uma responsabilidade nas nossas mãos sobre os nossos filhos, tudo aquilo que Deus já nos deu, né? Tudo aquilo que leva o nosso nome. Amém. Então, você que está hoje meio perdido, assim como o pastor falou, meio, né, distraído, que você possa contemplar a presença de Deus, que você possa voltar à graça, voltar à presença, você possa se arrepender para poder desfrutar das mais ricas bênçãos do céu sobre a sua Amém. vida. Você que está perdido hoje, eu convido você, procure uma igreja, procure um pastor, procure a presença de Deus, porque ela certamente vai te conservar, vai guardar a tua casa e vai apontar um destino profético para os seus filhos em nome de Jesus. Eu Amém. queria que vocês orassem para a gente estar finalizando, liberando aí uma palavra sobre nós. Vamos orar então. Pai, nós agradecemos ao Senhor por esse tempo, agradecemos, Pai, por tudo que o Senhor fez aqui nesse bate-papo, mas sabemos, Pai, que essa mensagem que hoje foi aqui, Pai, construída, vai atingir muitos corações. Assim, Pai, como foi falado, que haja o arrependimento e que a gente possa voltar, Senhor, para o primeiro amor, que a gente possa ser incendiado pela presença de Deus e que, em nome de Jesus, haja uma mudança de mentalidade e de comportamento, para que, em nome de Jesus, possa avançar com o reino de Deus. Eu oro, Senhor, para que todos aqueles que estão assistindo esse podcast, Senhor, que em nome de Jesus possa ser destravado hoje e que em nome de Jesus possa ser incendiado e venha testemunhar aquilo que o Senhor fez em um encontro, que seja um encontro, Pai. E cada vez, Pai, que cada um olhar a esse podcast seja um encontro com o Senhor e uma ativação em nome de Jesus. Amém. Amém.